Olá, queridos alunos. Hoje a nossa aula da catequese vai ser o assunto Origem da Humanidade, segundo os preceitos bíblicos. Como é que Deus criou tudo que tem no nosso planeta? Eu me chamo Simone e a nossa aula vai ser, como eu falei antes, sobre a origem da humanidade. Como é que Deus criou o céu e a terra? Como que ele criou as aves, os pássaros, as aves, os animais terrestres, os seres humanos. E tudo isso a gente vai basear-se nos preceitos bíblicos, tá? Eu vou começar lendo o trecho de como é que Deus criou a humanidade, segundo o Gênesis, tá? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem formas e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, no princípio, não tinha nada. Era tudo escuridão. Deus viu que não tinha graça e ele tinha que criar alguma coisa. Ele tinha que dar vida a alguma coisa. Deus disse: faça-se a luz. E assim a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, né? Então não tinha nada na terra, só tinha escuridão. E Deus resolveu dar um pouquinho de luz para a terra e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Sobreveio a tarde e depois o amanhã, e foi feito assim o primeiro dia. Então, o primeiro dia foi a separação da luz das trevas, né? E a luz se tornou o dia e as trevas se tornou a noite. Deus disse: faça-se o firmamento entre as águas e separe elas umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento de céu, e assim sobreveio a tarde e depois a manhã, e assim foi o segundo dia. Então, no segundo dia, o primeiro dia, Deus fez a luz, separou a luz das trevas, e no segundo dia, ele fez o céu, ele separou as águas, né? E fez o céu. Deus disse, seguindo, né? Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem num mesmo lugar e apareça o elemento árido. Ai, que legal, né, gente? Então, no terceiro dia, ele criou a terra, né? E assim se fez. Deus chamou o elemento árido de terra. E ao ajuntamento das águas, de mar. E Deus viu que isso era bom. E assim se fez. Então, Deus disse: produz a terra plantas. Olha que legal. Então, no terceiro dia, ele separou a terra e o mar. Né? O primeiro dia, a luz, ele criou a luz e a noite. No segundo dia, ele criou o céu, né? Separou o céu da terra. No terceiro dia, ele criou o mar e a terra, ele separou de novo, né? O que era mar e o que era terra. E ele viu que era bom e ele continuou. Deus disse: produz a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas. Ai que legal! No quarto dia, então, depois dele ter feito tudo que ele até então ele achado que era bom, ele resolveu colocar plantas na terra, né? Plantas frutíferas que tinham semente, que iam produzir e gerar outras, que contenham sementes e árvores e suas espécies e frutos e contêm a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie e árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom.
Sobreveio a tarde, a manhã, e terminou-se o terceiro dia. Deus disse: façam-se as luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirva eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. Resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Depois, Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e isto foi o quarto dia. Então, primeiro Deus fez a luz, separou a luz das trevas, depois ele separou o mar da terra, daí criou o céu, separou o céu, colocou plantas na terra, daí veio o quarto dia, ele resolveu criar as estrelas, criou o sol, né, para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. E ele viu que tudo isso era bom. Deus disse: poluem as águas, uma multidão de seres vivos. Olha que legal! Daí ele resolveu colocar animais nas águas. Uma multidão de seres vivos e que voem no mar, que tem os seres vivos, e na terra que voem árvores sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai-vos, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, depois a manhã, e esse foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as espécies e os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que arrastavam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: faça-se o homem. E daí chegou a vez do homem. Então Deus criou a luz, criou o céu, o mar, colocou répteis, plantas na terra. Daí ele viu que estava faltando alguma coisa. Então Deus disse: façam-se o homem a nossa imagem e semelhança, que esse reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou e frutificou-os. Deus disse: multiplicai-vos e enchei a terra e submetei-os sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou todas as ervas que dá semente da terra, e todas as aves frutíferas que contêm a si mesmo, e a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, e que haja o sopro da vida. Eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus completou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e a manhã, e assim terminou o sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, e todos os seus exercícios. Tendo Deus terminado o sétimo dia, a obra que tinha feito, descansou o seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e consagrou, porque nesse dia ele descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Legal, né, gente? Vamos voltar agora aqui para o slide. Eu vou tentar explicar no slide como que foi feito.
Então, segundo a Bíblia, no capítulo de Gênesis que eu acabei de ler, o princípio, né, Deus, ele criou o céu e a terra, e essa terra era vazia, era feita de trevas, de abismo, e o Espírito de Deus, ele pairava, se movia sobre a face das águas. Então, gente, no início da criação, a terra não tinha forma, era apenas trevas, água caótica, Espírito de Deus, ele estava sozinho, não tinha nada. E em uma semana Deus criou tudo, todos e todo mundo que nós conhecemos. Então Deus disse, como eu li no primeiro capítulo, versículo 1 de Gênesis, o primeiro dia, então Deus resolveu começar a sua criação. E ele começou a sua criação fazendo com que houvesse luz. Ele separou a luz da escuridão, né? Isso foi um feito, né? Não tinha nada. E ele viu que separando a escuridão do dia, podia se começar alguma coisa boa. Então, ele veio o segundo dia. E no segundo dia, Deus criou o céu e a terra, e sobreveio para separar a terra da água, né? E foi feito. No terceiro dia, Deus criou a terra seca. As águas se abriram, toda a superfície da terra, e Deus resolveu que recuassem essas águas para que pudesse ser feita a terra seca. E assim foi feito. No quarto dia, então, Deus criou os corpos celestes para marcar a passagem do tempo. Dias, meses e anos, ele encheu a terra, o céu de estrelas e criou uma estrela chamada Sol para iluminar o dia, e também criou a lua para iluminar um pouco a noite. E assim foi feito. Então, no quinto dia, Deus criou os animais aquáticos, os animais que estavam na terra também. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e criou o homem. Assim, Deus, quando terminou de criar a luz, terminou de criar os animais, os vegetais, que ele tinha feito uma grande criação, ele resolveu criar o homem, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em as suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito a alma vivente. E plantou o Senhor Deus ele no jardim do Éden. Todo mundo conhece a história do jardim do Éden, né? Após Deus ter concluído a sua criação, ter feito o homem, ele colocou ele no jardim do Éden para ele desfrutar de tudo que de bom que Deus havia feito. Aqui uma fotinha de Deus criando, né? Então, o que a gente pode refletir a respeito disso, né? Que Deus, ele foi muito bom, né? Ele resolveu, ele pegou de vamos dizer assim, uma tela em branco, né? E resolveu fazer uma criação, né? Que bom, né? Que ele resolveu criar a gente, né? Então, no começo, não tinha nada, né? Era só escuridão. E Deus criou a luz, separou a luz das trevas, né? E ele viu que era bom. Depois, Deus resolveu separar o mar o mar da terra, né? E ele viu que era bom também. Depois, ele separou o céu, ele criou as estrelas e tudo ele viu que era bom, né? Depois, ele colocou na terra plantas, animais e ele foi trabalhando, né? E depois de ter feito tudo isso, colocado animais, dado luz, criado o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, Deus resolveu criar o homem, né? A sua imagem e semelhança, né? Ele criou o homem do barro,
soprou em suas narinas e criou o homem. Depois disso, ele resolveu colocar ele lá no Jardim do Éden, né? Que é uma história para o próximo capítulo, né? Mas assim, a gente pôde ver um pouquinho da criação do homem, segundo o livro de Gênesis. Então, Deus criou o homem, os animais, tudo que habita na terra, né? Criou e depois de ter criado o homem, ele não deixou o homem sozinho também, né? Ele criou a Eva, né, gente? Ele criou a Eva da sua costela. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a criação do homem, de tudo que tem na terra, né? Que Deus foi muito bom de ter criado a gente, de ter criado os animais, né? E a gente tem que dar graças a Deus que Ele quis fazer uma coisa boa por nós, né? E a gente tem que dar valor, né? Em tudo que Ele fez. E espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!